Bom, gente, essa semana o nosso encontro será sobre semântica e lógica proposicional clássica. O tema é muito parecido com o da semana passada, porque o da semana passada foi lógica foi semântica e linguagem proposicional clássica. Só que dessa vez a gente não vai falar, né, da semântica com relação à linguagem, mas com relação à lógica. Ou seja, a gente vai falar sobre, de fato, alguns processos de inferência e algumas questões, de fato, ligadas mais aos conectivos. Tomando já o que a gente viu semana passada. É o quinto encontro regular do GLM, no primeiro semestre de 2020. Bom, é isso. O programa desse encontro vai ser a gente falar sobre tautologias e contradições. A gente vai classificar as fórmulas a partir da avaliação semântica, fazer uma pequena reflexão sobre o que são tautologias e contradições. Depois a gente vai falar sobre, de fato, inferências semânticas e dar uma definição do que é uma implicação tautológica. E também a gente vai verificar algumas inferências, se são válidas ou não. E no final a gente vai dar um pequeno comentário sobre equivalência, porque enriquece bastante, até mesmo para entender algumas coisas que foram tratadas anteriormente. Bom, mas eu vou fazer uma revisão antes sobre avaliação semântica, semana passada. E a gente começa que a semântica trata de dar interpretações, isso é, evocar relações extralinguísticas, no sentido de que ela relaciona os símbolos ou conjunto de símbolos de uma linguagem com algumas entidades externas. Por exemplo, quando eu falo que eu tenho um sofá em casa, a semântica, a interpretação disso é associar, por exemplo, casa, com de fato o que eu entendo por casa, externo, sofá também, e o próprio fato de ter, né, essa relação entre essas coisas. E assim, na linguagem proposicional clássica, que é a nossa linguagem artificial para a lógica proposicional, queremos uma semântica que dê valores de verdade às nossas formas, porque a gente está querendo tratar de verdades e transmissão de verdades na lógica proposicional. E avaliar uma fórmula semanticamente é, portanto, estabelecer uma gama de funções que a levem a valores de verdade. Isso é verdadeiro ou falso? Ou seja, a gente quer avaliar, pensar em funções, ou seja, que pegam uma fórmula e levem a um valor, só que é um valor de verdade, ou seja, sobre se algo é falso ou verdadeiro. Nesse caso, as proposições. Essas funções são funções de valor de verdade ou valorações que associam a cada fórmula um valor, mas com dependência no valor de seus constituintes. Ou seja, o jeito que a gente vai pensar isso é que o valor de uma determinada fórmula depende do valor de suas partes. Assim, até as fórmulas atômicas, que são proposições puras, variáveis proposicionais, e elas, por si só, vão ter, de fato, um valor verdadeiro ou falso, a depender da função que a gente tá usando. E, com isso, né, dessa forma, o valor de uma fórmula depende ultimamente nos valores atribuídos às suas subfórmulas atômicas, ou seja, no final das contas, o que determina o valor de uma fórmula complexa, molecular, as suas subfórmulas atômicas, ou seja, é de fato as proporções básicas que a gente tem lá fundamentando elas, como a gente viu no encontro passado. E aí a gente pode construir tabelas de verdade com essas valorações. Então, tipo assim, a gente organiza as valorações na primeira coluna, cada linha, ou seja, cada parte horizontal, contém os valores das fórmulas nas colunas que cruzam as colunas. Então, assim, as colunas onde a gente põe as fórmulas para serem avaliadas. O esboço seria isso aí embaixo, que a gente está vendo. Eu ainda não preenchi. No canto, na lateral esquerda, extrema, é onde a gente vai botar as valorações. Então, a ideia é que a gente possa escrever todas as fórmulas que a gente queira, com mais complexas, e a gente botar os valores de 0 ou 1, que vão ser verdadeiro e falso, embaixo. E, de fato, aqui tem o preenchimento. Como a gente pode ver, a gente tem aqui as valorações, que são as funções. E, por exemplo, o V1 é uma função que leva o P para 0 e o Q para 0. E, por consequência, já que ele leva o P para 0, ele vai levar o menos P para 1. E a gente pode fazer esse processo mais adiante. Por exemplo, P implica Q, a gente sabe que se os dois forem 0, então a gente sabe que a junção deles vai ser 1. Pela definição de como funcionam essas funções aqui, que a gente viu semana passada. Mas a gente pode, inclusive, pensar até nessa própria definição a partir das tabelas verdades. Que a gente pode definir que a implicação é quando a gente tem essa distribuição. Ou seja, quando
os dois forem falsos, o consequente for verdadeiro e o implicante. Não, agora eu me confundi sobre isso. Mas se o primeiro for Antecedente falso. e consequente. O primeiro for falso, o segundo for verdadeiro, também é verdadeiro. E quando os dois forem verdadeiros, também é verdadeiro. Ou seja, o único caso em que a implicação é falsa é quando a gente tem o primeiro verdadeiro e o segundo falso. Que é isso. Então a gente pode até pensar no próprio conectivo a partir desse esboço dentro de uma tabela verdade. E a gente pode estender isso e, por exemplo, construir coisas mais complexas e em uma só visão a gente vê onde é que essas fórmulas são verdadeiras e falsas. Tá bom. Tem Oi. perguntas no chat. Dúvidas? Ok. Quais são? O Lucas perguntou como é feita a tabela de mentira. Talvez você possa responder isso. Ok. E Clélio só falou o que eu tinha falado também, antecedente e consequente. É Isso, né? Acho que é obrigado. isso. Bom, tabelas de mentira. Bom, na verdade, tabelas de verdade, porque a gente geralmente gosta de pensar em coisas a partir de verdade. Mas, na verdade, tabelas de verdade ou de mentira, ou de falsidade, é meramente um jeito de você falar, tipo assim, que em vez de você dar relevância ao valor de verdade, você vai dar o valor de falso, que seria o 1 e o 0. Mas, na verdade, você poderia chamar essa tabela de falsidade ou mentira também. Porque a distribuição dos valores aqui, se você inverter, vai dar no mesmo. Se você pensar que, tipo, 0 é verdadeiro e 1 é falso, você vai ter as mesmas coisas. Inclusive, eu acho que eu não deixei isso muito claro, mas o 0 quer dizer falso e 1 quer dizer verdadeiro. Mas isso é apenas uma convenção. A gente interpreta o 1 e o 0, assim como a gente interpreta as fórmulas proposicionais como 1 e 0, a gente interpreta 1 e 0 como verdadeiro e falso na nossa linguagem natural. Ou seja, tipo, na verdade isso é só um valor. E aí, acho que se a gente fizer sentido da frase, da palavra, da coisa, tabela de mentira, ela vai ser a mesma coisa com a tabela de verdade. Isso é uma questão de notação, de como falar. Espero ter deixado claro. Bom, mais alguma dúvida? Acho que não. Então eu vou prosseguir. Então, tautologias e contradições. Agora que a gente possui um instrumento de avaliação bem desenvolvido, podemos nos fazer o trabalho de explorar alguns casos interessantes e fazer alguns apontamentos. A gente pode considerar as seguintes três fórmulas, que, em primeira vista, não apresentam características sintáticas notáveis, ou seja, todas elas são bem formadas, e algumas possuem símbolos que outras não possuem. Tipo, uma tem, por exemplo, uma conjunção, que no caso é isso aqui, outra tem uma disjunção, todas elas têm pelo menos uma implicação, essa tem uma bi-implicação, mas isso não parece tipo, nada tipo, extraordinário, né? E a gente vai ver exatamente por que isso tem a ver com tautologias e contradições e também dizendo o que são tautologias e contradições. Por exemplo, vamos avaliar semanticamente aquela primeira. Olha só. A gente faz a distribuição, as possibilidades de configuração, ou seja, todas as possibilidades em que de combinação entre verdade e falsidade das fórmulas atômicas. A gente vê que o que ocorre aqui é que apenas é falso nesse. E se a gente fizer o P implicando nessa fórmula Q implica P, a gente vai ver que a gente vai ter falso com falso, dá verdadeiro. Então todas as valorações tornam-nas verdadeiras. Verdadeira. Olha só que interessante. Ou seja, essa fórmula sempre é verdade. Não importa o que sejam P, Q e P de novo. Isso é bem interessante. Ou seja, não importa que interpretação eu dê, ela é sempre verdadeira. E relembrando a outra fórmula, se a gente fizer a tabela verdade dela também, a gente vai ver que, olha só, acontece o contrário. Agora é sempre falso. Todas as interpretações que a gente der é falso. A gente pode perceber uma coisa interessante aqui. Se a gente dá uma interpretação para a linguagem natural, assim, meio informal do que a gente está dizendo que, tipo, não é verdade que P implica Q e P dupla implicação em Q, ou seja, parece aqui que a gente está, inclusive, se contradizendo, né? Porque a gente está dizendo que não existe esse lado
E aqui a gente está dizendo que existe esse lado, os dois lados, no caso. A gente vai analisar isso mais adiante. Mas é interessante notar que é uma fórmula que, em qualquer interpretação que a gente dê, qualquer que seja P e Q, vai ser falso. E, relembrando agora a última, P ou Q implica em P. Olha só, ela tem partes que são verdadeiras e partes que são falsas. Ou seja, dependendo da valoração que eu tenha, eu vou ter valores diferentes. É interessante notar, então, que quando a gente pensa em avaliar semanticamente alguma fórmula, a gente não está pensando em uma interpretação, mas a gente vê todas as interpretações possíveis. Como é possível, de que formas abrangentes a gente pode interpretar isso e como é que isso varia. Pode ter o caso em que é sempre verdadeiro, que é sempre falso, ou que depende, mas a gente consegue visualizar através da tabela verdade. Então, assim percebemos que através de uma avaliação semântica é possível que uma fórmula seja sempre verdadeira, qualquer que seja a valoração, seja sempre falsa, qualquer que seja a valoração, e seja verdadeira e falsa dependendo da valoração que é avaliada. Ou seja, dependendo de que função de interpretação, função de verdade esteja usando, ela pode ser verdadeira ou falsa. Depende do que eu estou pondo ali como proposição, se é uma proposição verdadeira ou uma proposição falsa. Alguma dúvida até então? Sobre a tabela verdade, como foi feito ali atrás, alguma coisa? Acho que não. Vou prosseguir, então. A gente chama o primeiro caso de tautologia, ou seja, são fórmulas que são sempre verdadeiras, independente da valoração. É isso que a gente chama de tautologia. E elas também são chamadas de verdades lógicas, porque ela é uma verdade dentro dessa lógica. Ou seja, tipo, a estrutura dela torna ela verdade. Ou seja, é uma verdade que sai somente da estrutura. Isso é uma noção bem interessante. Por outro lado, chamamos o caso 2, ou seja, que qualquer valoração é falsa, de contradições, fórmulas que são sempre falsas, independente da valoração. Ou seja, qualquer coisa que eu tenho lá, qualquer interpretação, qualquer proposição que eu ponha lá é falsa. Até se todas forem verdadeiras, vai ser falsa. As contradições acabam não tendo tanta atenção, dado que estamos interessados em coisas verdadeiras. É mais ou menos a mesma ideia de por que a gente fala de tabela de verdade, não tabela de mentira, ou tabela de falsidade. O caso 3, que é chamado de contingência, ou seja, é contingente a fórmula, ela pode ser verdadeira e pode ser falsa, dependendo da valoração em que é avaliada. Os casos contingentes parecem, à primeira vista, serem menos interessantes que as contradições de tautologias, porque você não pode afirmar que é verdadeiro nem afirmar que é falso. Contudo, eles podem ser os mais interessantes, pois a maior parte do que expressamos é contingente, e queremos saber como uma combinação de coisas contingentes pode, dentro das valorações que a tornam verdade, torne outras coisas verdades. Ou seja, quando geralmente eu falo, por exemplo, como aquele nosso primeiro exemplo, Miguel foi à padaria, isso é contingente. Se Miguel for à padaria, então ele trará queijo. Essa expressão, que é uma expressão mais comum da nossa língua, né? Ela é contingente, ou seja, isso pode ser verdadeiro e isso pode ser falso. Mas geralmente, na lógica, a gente quer avaliar que se algumas coisas forem verdadeiras, dentro das possibilidades daquilo ser verdadeiro, que aquilo torne outras coisas verdadeiras também. E por isso que as contingências, geralmente, elas podem ser as mais interessantes nesse caso. Porque a gente, de fato, vai ter argumentos. Senão, a gente, imagine, se todos os argumentos fossem só verdades lógicas. É tipo assim, é isso. E acabou, não tem discussão. E temos interesse em um conjunto, se um conjunto é satisfeito, então a conclusão é verdadeira. A gente vai entender o que é satisfeito, mas a ideia de ser satisfeito é mais ou menos essa ideia de o espaço em que é verdadeiro, esse conjunto. É isso, algumas reflexões sobre tautologias e contradições. Alguém tem alguma dúvida sobre o que são tautologias, contradições e contingências? Se eu estiver muito rápido também, vocês podem me falar. Rafael disse que seria legal dar exemplos em linguagem natural. Sim. Para ficar mais claro as tabelas de verdade. Ok. Exemplos de tabelas de verdade em linguagem natural. A gente vai ter alguns depois, quando a gente for falar sobre inferências semânticas. Mas, de fato, a gente pode pensar em trazer mais. Eu não trouxe muitos.
Principalmente, na verdade, porque de uma dificuldade de construir tabelas verdades pela plataforma de apresentação. Mas terá um pouquinho depois para dar esse gostinho. Perdão, não tem tantos assim. Não damos muita atenção às contradições, pois normalmente estamos mais interessados em sentenças verdadeiras do que falsas. É aquela mesma ideia da tabela de mentira. Pensamos sempre em valores de verdade, não de falsidade, em verdades lógicas. Ou seja, geralmente a gente pensa sobre uma coisa ser verdadeira e talvez não ser verdadeira. A gente geralmente não pensa muito sobre o que a gente não sabe, mas sobre o que a gente sabe, e como saber geralmente tem uma relação muito com verdades. Diga lá quem estudou um pouco de epistemologia. Então, geralmente a gente pensa mais em verdades lógicas do que em contradições ou falsidades lógicas. Mas, inclusive, eu conheço um trabalho, eu, calouro, acabei me batendo numa defesa de tese de doutorado sobre informações que a gente pode tirar de contradições. Porque geralmente a gente pensa em usar as verdades lógicas, as tautologias, mas as contradições também podem dizer muita coisa. Também lembrei agora de um encontro que a gente teve no grupo ano passado, de uma russa chamada Ekaterina, que é pós-doc, que na Unicamp, que ela tem uma lógica epistêmica em que ela usa como operador fundamental, primitivo, ignorância, e não conhecimento. Ou seja, é uma lógica para tratar de questões de conhecimento, mas a coisa mais básica que ela usa é a ignorância sobre, não o conhecimento sobre as coisas. Isso é interessante. Algum comentário? Tem um comentário, Fale. só para ser instrutivo, que em outros contextos, os termos contingência, tautologia e contradição, eles aparecem com outros nomes. No caso, uma fórmula que você está chamando aí de contingente pode ser chamada de satisfatível. Uhum. Contradição seria insatisfatível e a tautologia seria uma fórmula dita válida. Bom, o que, É perdão? só mais uma questão de terminologia, assim, para o pessoal saber. Sim, sim. Esse comentário sobre satisfativo vai fazer mais sentido depois, quando a gente definir como é que a gente como é que a gente satisfaz um conjunto de fórmulas ou uma fórmula. Mas, então, se não tem nada mais, vou partir aqui. Tem coisa, peraí. Tem? Fale. Assim, o Lucas está perguntando, elas são importantes em provas por contradição, certo? Mas elas o que, Lucas? Você pode definir melhor? Na verdade, elas têm um valor. As contradições, ok. Ah, tá. Só que nesse sentido, as contradições como uma fórmula que é uma contradição. Acho que é aí que é interessante. Não é o fato de você ter uma contradição. Embora você possa, tendo fórmulas que são contraditórias, montar uma fórmula que é uma contradição. Você pode definir, inclusive, que duas fórmulas são contraditórias. Se você tiver as duas, ela dá uma contradição, né? Então, de fato, sim. Mas a gente não trabalha literalmente com a escrita de fórmulas contraditórias, geralmente. A gente, inclusive, mais tem a ver. Na verdade, eu não comentei, pensei em botar, mas fiquei assim, porque a gente vai ver isso depois em sistemas formais de prova, sobre como é que tautologias e verdades lógicas podem ser usadas em um sistema de prova. Porque, como elas são verdades, sempre você pode usar elas como axiomas. Mas eu preferi não falar de fato disso. Posso Então, comentar uma coisa? pode, claro, por favor. Lucas, a prova por contradição é um pouco diferente, exato. A prova por contradição, o que você vai fazer? Você vai assumir a negação da sua fórmula que você quer provar, e assumindo a negação da sua fórmula, você vai ter uma conclusão que nega uma das suas hipóteses. Tá bom? Isso é chamado contradição. Mas aqui no caso, a gente está falando de contradição, que é uma fórmula que sempre recebe valor falso, independentemente do valor que as minhas fórmulas atômicas vão ter. Então, é um pouquinho diferente. A palavra é a mesma, mas a ideia de uso é um pouco diferente. Então, a contradição na lógica, e aqui na lógica proposicional, é uma fórmula que é sempre falsa, independentemente do valor de verdade das minhas fórmulas atômicas.
né? Que a gente estava definindo o valor de verdade da minha fórmula mais complexa, que tem operadores e tal, a partir do valor de verdade das minhas fórmulas atômicas, certo? Então, de novo, uma tautologia é uma fórmula que é sempre verdadeira, independentemente do valor de verdade das minhas fórmulas mais simples, das minhas fórmulas atômicas. E uma contradição é uma fórmula que é sempre falsa, independentemente do valor de verdade das minhas fórmulas atômicas. Na matemática, na prova, seria um pouquinho diferente. Aí seria outra coisa. O mais relevante na prova por contradição seria a ideia de uma implicação ser falsa ou de você conseguir derivar a negação da fórmula que você quer provar. Bom, acho que ficou claro depois disso. Então, continuando. Já nesse gancho, podemos perceber que no final as tautologias ou verdades lógicas não nos falam muito. Porque quando traduzidas à linguagem natural, geralmente são coisas óbvias, e não nos ajudam diretamente a lidar com o nosso propósito argumentativo, no sentido que, tipo, a gente geralmente não... A gente quer saber se, dado um conjunto de fórmulas verdadeiras, a gente pode inferir que outro também seja verdadeiro. E, tipo, elas não nos ajudam muito com isso, embora, na verdade, elas são de grande utilidade quando você está falando de sistemas formais. Mas como a gente está ainda numa coisa bem basilar, de início elas não são muito úteis, né? Por exemplo, tautologias como P implica P ou coisas do tipo assim, sabe? Tipo, ou outras tautologias ou contradições, elas, é isso. Para nosso propósito, não é muito útil, mas a gente vai ver depois como elas podem ser bastante úteis, na verdade. Então, e o interessante é que a gente pode, ao interpretar algumas tautologias para a linguagem natural, podemos deparar com coisas estranhas. Como, por exemplo, tem essa tautologia aí, que está, inclusive, separada entre duas partes, para deixar mais claro, que é, se você tem A e B implicando C, isso implica que A implica C ou B implica C. E aí, se a gente interpretar isso para uma linguagem natural, ou para fazer uma interpretação, por exemplo, nesse sistema elétrico, que é a seguir, se acionar X e Y acende a luz, então, acionando-se X, acende, ou acionando-se Y, a luz acende. O que não necessariamente é o caso se os interruptores estiverem sérios, ou seja, se você precisa dos dois para ligar a luz. Mas isso é uma verdade lógica. Então, tipo assim, sempre que a gente tem, tipo, que A e B implica C, necessariamente a gente vai ter essa outra parte? Parece que não, né? Tipo, como o exemplo dos interruptores. Parece que não. Ou então o exemplo abaixo, que a negação de A implica B implica em A. E aí tem um excelente, entre aspas, nada polêmico, argumento de, se não é o caso de, se existir um bom Deus, então as orações dos pecadores serão respondidas, então existe um bom Deus. Parece que a gente provou a existência de um bom Deus só pelo fato de negar que se existia um bom Deus, então as orações dos pecadores serão respondidas. Porque você pode apelar para alguns argumentos para dizer o porquê de alguma forma que isso é válido mesmo assim, mas claramente isso é estranho. Porque você, tipo, você tá negando que uma coisa implica no outra, e de repente você tira que a verdade é a primeira, sabe? É estranho. Esses exemplos foram tirados do livro do Hunter, sobre... como é? Ah, nossa, vai ter a coisa depois. Metalogic? É. Na verdade, eu fiz um gravíssimo erro de referência aqui, mas tá tudo certo. Na verdade, esses exemplos foram tirados do Priest. Eu me troquei. Perdão, gente. Vou corrigir no final e fazer uma errata bem grandona. Mas o Hunter também tem umas coisas interessantes. Observamos que as tautologias e as verdades lógicas de nossa lógica percebemos alguns limites dessa lógica. Se a gente observar as tautologias, a gente pode ver que
a gente consegue ver que o que é que nossa lógica permite, o que é que nossa lógica não permite, ver mais ou menos a estrutura e alguns limites dela. Ou seja, nesse caso específico, os limites da nossa concepção de implicação. Ou seja, tipo assim, o limite em que essa implicação, que no caso é a implicação material, quais são os limites dela? Ou seja, como é que a gente consegue, como a gente concebe ela e como é que ela pode ser problemática ou não para a gente. Porque, como esses casos aí, por exemplo. Então, agora a gente vai falar de inferências semânticas. Alguma dúvida com relação ainda a tautologias, contradições, ou sobre essas questões de implicação material e coisas que não são nada intuitivas e que parecem ser equivocadas dentro da lógica proposicional? Acho que não. Opa. Bom, vou continuar então. Então, lógica, a gente vai falar agora sobre inferências semânticas, ou seja, na lógica, a lógica é um estudo de preservação da verdade. Ou seja, tipo assim, quando a gente estuda lógica, a gente quer ver como é que não é uma teoria sobre o que é verdade, sobre tirar a verdade do mundo, mas a gente quer ver como é que a verdade se preserva em uma linguagem. Ou seja, a gente tem algumas coisas como verdadeiras, ou falsas, como é que isso implicaria adiante, né? E aí a gente pode considerar uma das questões principais lógicas o seguinte caso, né? Se um conjunto de premissas numa linguagem são verdadeiras, então também deve ser verdade uma sentença em particular. Isso é uma conclusão. É a ideia básica de argumento. Se eu tenho, tipo assim, algumas premissas, sendo verdadeiras, eu quero saber se a conclusão vai ser verdadeira. E estamos querendo saber como a verdade nessa linguagem se propaga, então, né? Podendo ou não alcançar a conclusão. Ou seja, a gente quer saber se como é que essa verdade sai das premissas para a conclusão, ou não sai, no caso, né? Para isso a gente vê que o argumento não é válido. Uma lógica é um jeito de propagação de verdade, estendendo-se nas esferas sintáticas e semânticas da linguagem. Ou seja, a lógica, ela faz isso, mas tanto nas esferas semânticas quanto nas esferas sintáticas. A gente vai ter métodos de ver se um argumento é válido sintaticamente, ou seja, meramente pelas regras gramaticais da linguagem, porque deve ser assim, deve se seguir disso, ou por semântica, ou seja, pelas interpretações possíveis daquela linguagem. O que é bem interessante que é meio dual e elas se complementam muito bem. E a gente tem, inclusive, alguns teoremas que futuramente iremos falar de corretude e completude, que exatamente veem essa correlação entre as coisas. E então, o que queremos é que, dado um conjunto... qual o nome esqueci o nome desse símbolo. Somatório é sigma? Não. Sigma. É sigma mesmo? Ah, ok. Conjunto sigma de premissas que sigam de sua verdade a verdade de φ, que é uma outra forma, é uma fórmula. Ou seja, de um conjunto de premissas sigma, a gente vai ter φ como verdade. Assim, a gente escreve tipo sigma infere φ, ou leia-se de φ conclui-se, de sigma conclui-se φ. O símbolo de inferência aí é um símbolo metalinguístico para inferência válida dentro de nossa linguagem e concentra exatamente a questão de transmissão de verdade. Ou seja, aqui eu estou falando de forma geral sobre inferências, e aí a gente está falando sobre exatamente a ideia do papel de uma lógica, que é ver se, dado um conjunto de premissa sigma, a gente consegue inferir φ. E a gente agora vai querer ver como é que a gente vai fazer isso semanticamente. Até agora a gente discorreu sobre uma questão que pode ser sintática ou semântica. Agora a gente vai entrar na questão de interpretação. Agora que temos em mãos ferramentas semânticas, podemos pôr-nos a trabalho de conceber um processo de inferência semântico. Isso é fundamentado na semântica. Antes a gente estava falando sobre, de forma geral, o que é que a gente quer. Quando dizemos que toda vez que um conjunto de premissas sigma for verdadeiro, estamos referindo às valorações que tornam sigma verdadeiro. Isto é, que tornam todas as fórmulas verdadeiras. Ou seja, quando a gente está falando, toda vez que, vamos pensar que
toda vez que isso for, que esse sigma, o conjunto de premissas for verdadeiro, o que a gente está querendo pensar, no final das contas, são as funções, as valorações, já esses casos que levam, de fato, aquilo a ser verdadeiro. A gente pode dizer, então, que uma valoração satisfaz um conjunto de fórmulas. Pode ser, inclusive, uma fórmula só, como o Ítalo falou mais cedo, dizendo que ela é satisfativa ou não, se ela torna todas as suas fórmulas verdadeiras. Isso aqui na linguagem, na verdade, de meio primeira ordem, mas a gente vai entender. Qualquer que seja P, se P pertence a esse conjunto, então a valoração, o valor de verdade de P é 1. É dizer que esse valor de verdade satisfaz delta. Ou seja, o que eu estou dizendo é dizer que todas as fórmulas dentro desse conjunto são verdadeiras para V. Então, a gente diz que V satisfaz esse conjunto. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 3 premissas, elas podem ser verdadeiras ou falsas, dependendo de quais são as valorações, quais são as interpretações de verdade ou falsidade que eu dou. Eu quero considerar só as que satisfazem, ou seja, as que tornam todas verdadeiras. Ou seja, a gente quer pegar as valorações que deixam todas essas fórmulas verdadeiras. Vai ficar mais claro quando a gente pensar em tabela de verdade. Assim, sabendo que uma valoração V satisfaz sigma, essa valoração pode ou não tornar as outras fórmulas verdadeiras. Ou seja, a gente, dado as valorações que tornam esse combinado verdadeiro, a gente quer saber se outras fórmulas que não estão, ou podem estar também dentro dessa fórmula, desse conjunto, também é verdade ou não. Ou seja, a gente consegue pensar primeiro o que torna esse conjunto verdadeiro e depois ver se existe algum raio que sai para fora e captura outra fórmula que também torna verdadeira. E a gente quer ver um argumento válido, é um argumento que todas as fórmulas que são tornadas verdadeiras a partir dessas funções que tornam esse combinado verdadeiro, se todas essas que tornam o combinado verdadeiro tornam também aquela fórmula verdadeira, então é válido o argumento. Vai ficar mais claro depois. Queremos o caso em que toda valoração que satisfaz sigma torne um φ verdadeiro. Isto é, olha que interessante, não há uma valoração que satisfaça sigma que torne φ falsa. Ou seja, a gente não quer que exista uma interpretação em que o sigma seja todos verdadeiros, ou seja, satisfaça sigma, e torne φ falsa. Seria exatamente o que a gente tem de contra-exemplo, né? Espero que tenha ficado claro. Amon, o Lucas perguntou o que acontece se uma premissa contradiz a outra. Eu estou tentando escrever, mas você pode ir falando enquanto eu escrevo. Nossa, eu não vou falar muito sobre, porque seria um spoiler. Mas tem esse caso, sim, é muito interessante. Se a gente tiver um conjunto que é insatisfatível, que é um conjunto contraditório, inclusive, como já falaram antes, que insatisfatível também nome para uma contradição. A gente vai ter um caso bem legal para isso, mas eu não vou contar porque é um spoiler. Mas a gente vai chegar nisso, ainda hoje. Então, a gente pode dar uma definição de implicação tautológica agora. Ou seja, o que seria uma implicação tautológica? Então, definindo uma implicação tautológica, dado um conjunto de fórmulas sigma, agora a gente está estendendo ele, ou seja, um conjunto de beta 0, beta 1, beta 2 até beta n, de fórmulas que são premissas, e uma fórmula φ, que é uma conclusão. Se uma valoração V que satisfaz sigma, é necessário que V torne o φ verdadeiro. Então a gente diz que, tipo, se a gente a gente diz que, tipo, toda vez que uma valoração torna o sigma verdadeiro, ela também torna o φ verdadeiro, então a gente diz que é uma implicação tautológica. Ou seja, a gente escreve que o sigma implica tautologicamente em φ se toda valoração que satisfaz sigma faz com que o φ seja 1. Então, a implicação tautológica também é comumente chamada de consequência lógica. Ou seja, a gente pode dizer que φ é uma consequência lógica de sigma.
quando a gente lê esse símbolozinho aqui. Perdão pelo barulho, inclusive. A implicação tautológica é análoga da implicação material, mas metalinguisticamente. Ou seja, olha que interessante. A gente está pegando a ideia de implicação que a gente tem dentro da nossa linguagem, ou seja, por exemplo, A implica B, e a gente está querendo fazer uma implicação, só que não dentro da linguagem, mas entre os elementos da linguagem. A gente quer ver se, dado algum conjunto de fórmulas, ou dado uma fórmula, o que é que a gente pode implicar, mas de fora da linguagem. E, na verdade, a gente tem, inclusive, alguns teoremas que deixam isso muito claro, como o teorema da dedução. Ela se comporta da mesma forma, inclusive, da mesma forma que a implicação material. Porque a gente pode conceber, inclusive, a implicação tautológica como a ausência de valores que satisfaçam as premissas e falsifiquem a conclusão. Ou seja, a gente pode, inclusive, definir a implicação tautológica como, tipo assim, não existe nenhuma valoração V que satisfaz o sigma e que o φ seja falso. Vai ficar um pouco mais claro aqui. Vamos fazer inferências semanticamente. A gente consegue fazer um bom uso dessa bela-verdade para verificar se uma implicação tautológica é válida ou não. Por exemplo, a gente vai verificar se a seguinte implicação tautológica, esta daqui, é válida ou não. Perceba que isso daqui é o sigma e o B é o nosso φ. A gente está exatamente dizendo que infere semanticamente isso. Aí, primeiro, a gente vai verificar quais as valorações que satisfazem o conjunto de premissas, e depois vamos verificar se todas essas valorações tornam a conclusão B verdadeira. Ou seja, a gente não pode ter um caso em que isso seja verdade, que isso seja falso. E a gente notamos que é o primeiro caso que a gente viu, na verdade, dentro dos encontros aqui, que é, se Miguel for à padaria, ele trará queijo. Miguel foi à padaria, logo Miguel trouxe queijo. Ou seja, a gente vai pensar que, por exemplo, A é Miguel ir à padaria e B ele trazer queijo. Então a gente diz que se Miguel for à padaria, então ele trará queijo, e a gente vai dizer que ele foi à padaria. Será que a gente pode concluir que ele trouxe queijo? É o que a gente vai ver agora. Essa é a verdade. Eu fiz ela bem sequinha, mas a gente vai conseguir ver ela, principalmente com esse mousezinho aqui. A gente quer ver, então, bora ver. Quais são as valorações que tornam o A verdadeiro? Essas duas. Qual é a valoração que também tornam A implica B verdadeiro? Essas duas e essa. Qual é a valoração que torna A e A implica B verdadeiro? Só o V4. Olha só. Só essa aqui que o A e o A implica B são verdadeiros. Já podemos ver que, olha só, nessa única valoração, o B é verdadeiro também. Ou seja, observemos que a única valoração que satisfaz o conjunto de premissas é V4. E porque o V4 de A é igual ao V4 de A implica B, que é igual a 1, ou seja, verdadeiro. E qualquer outra valoração falha em tornar as fórmulas, as fórmulas da premissa, todas verdadeiras. Porque todas as outras, como a gente pode ver, como, por exemplo, essa daqui. Essa daqui, a V3 torna A verdadeiro, mas torna o A implica B falso. O V2 e o V1 tornam o A implica B verdadeira, mas o A é falso. Então, a gente só tem a V4. E observemos também que V de 4 de B, ou seja, a quarta valoração, é verdadeira. Então, B é verdadeira na valoração 4. Então, dada essa análise semântica que a gente acabou de fazer, podemos afirmar que a implicação tautológica é válida, ou seja, de fato, é verdade que aquele conjunto de premissas conclui aquilo. E, de fato, que se Miguel foi à padaria, ele trará queijo, e Miguel foi à padaria, de fato, a gente pode concluir que Miguel trouxe queijo. Agora, vamos verificarmos agora a seguinte explicação tautológica. Olha só. Agora, em vez de a gente ter o A, a gente trocou de lugar o B e o A. Olha só. A implica B, a gente tem B. Será que a gente pode dizer que a gente tem A? Ou seja, se eu tenho que toda vez que chove, o chão está molhado. Olha, eu tenho que o chão está molhado. Eu posso dizer que choveu? Ai, meu Deus, eu esqueci de botar aqui a implicação. Perdão, mas é uma implicação. A gente vai fazer a mesma coisa de novo. Eu vou até usar a tabela aqui anterior, porque ela é idêntica. Dessa vez, a gente vai ter agora o B e o A implica B. Onde é que o A implica B é verdadeiro? Esses três. Quais são as valorações em que o B também é verdadeiro? Essa e essa.
Olha só. Mas agora bora ver se em V2 e em V4 a gente tem tanto A implica B quanto B. Vamos ver então se A é sempre verdadeiro. A gente já pode logo olhar aqui em V2, o A é falso. De fato, a gente vê isso aqui. Observemos que V2 satisfaz as premissas, ou seja, V2 torna tanto o B quanto o A implica B verdadeiro, mas o A é falso, ou seja, a gente tem um contraexemplo. E, de fato, essa inferência é inválida e é chamada de falácia do consequente. É bem famosa. Alguma dúvida até agora? E o Marcos perguntou se eu estou tentando responder no chat, mas você pode de novo responder. Você vai tomar todas as validações que tornam sigma verdadeiro? Sim. A gente pega todas as valorações que tornam sigma verdadeiro e a gente vai ver se cada um. Nesse caso, por exemplo, a gente tem V2. Tanto o V2 quanto o V4 tornam as premissas verdadeiras. O V2 torna A implica B e B verdadeiro, e V4 torna tanto B quanto A implica B verdadeiro. Mas um deles não necessariamente torna A verdadeiro. Então a gente tem um contraexemplo. A gente tem que tomar todas. Aqui eu estou usando um exemplo simples apenas com duas variáveis proposicionais, mas a gente pode ter várias, mas aí começa a ficar muito grande. Por isso que depois de um tempo a gente vai ter métodos melhores de avaliar alguma coisa semântica e sintaticamente, como tableaus. Agora vem a pergunta aí, ó. E a seguinte situação? A e não A. Porque intuitivamente a gente é contraditório, né? Será que a gente consegue inferir B de A e não A? Era a pergunta do Lucas lá atrás. Exatamente. Será que isso é válido ou não é válido? Ei, vou esperar um pouquinho para vocês discutirem aí. Provavelmente quem já viu umas graças de lógica já sabe, mas é sempre legal. Algumas respostas interessantes? Espera aí, deixa eu tentar ler. É verdade por falta de contraexemplo? Argumento da nulidade. Não sei. Interessante. Argumento da nulidade acho que eu nunca ouvi falar. Acho que talvez vacuidade, mas não. Mas a gente normalmente não pensa em vacuidade porque a gente tem um conjunto aqui de coisas. Vacuidade, talvez, de contraexemplos. O que é interessante. De fato, se a gente pensar em implicação tautológica ou inferência semântica como, tipo, a ausência de contraexemplos, de fato, agora a gente vai conseguir entender isso melhor. Ou seja, em vez de a gente pensar se todas as valorações que tornam verdadeiras as premissas tornam verdadeira a conclusão, bora pensar no contrário. Se existe algum caso que não seja esse. Ou seja, se existe alguma coisa que torne verdadeiro as premissas e torne falsa a conclusão. Bom, de fato, não existe. Ou seja, em caso de um conjunto inconsistente como aquele, isto é, que não é satisfeito por nenhuma valoração, podemos inferir qualquer coisa. Isso se deve à falta de contraexemplos. Para quem falou dos contraexemplos, é exatamente isso. Chamamos isso de princípio da explosão, ou do latim, né, ex falso, ou seja, da falsidade. Para fora da falsidade. Que você tira de coisas falsas. E aí percebemos a seguinte propriedade, inclusive. Para quem não ficou claro, inclusive, eu não montei uma tabela verdade para isso, mas você pode pensar que tipo toda valoração que torna tipo A verdadeiro vai tornar negação de A falso. Então, necessariamente, a gente nunca vai ter tipo os dois, o negação de A e o A verdadeiro, por exemplo. Então, a gente nunca vai ter uma valoração que satisfaça esse conjunto. A gente vai pensar no seguinte, olha só. Que se a gente tiver um conjunto de várias fórmulas, tipo beta 0, beta 1 até beta n, a gente pode pensar que elas são equivalentes ao conjunto de uma única fórmula que tem beta 0 e beta 1 e beta n. Por quê? Isso é interessante, mas posteriormente a gente vai falar daqui a pouco, no próximo slide,
sobre equivalências, só que de início, bora pensar o seguinte. Quando a gente fala de conjunção, ou seja, de is, a gente geralmente, ela só é verdade se as duas coisas forem verdades. Então, pense que, tipo assim, isso aqui, essa fórmula toda junta, só vai ser verdade se todas forem verdades. Ou seja, a gente pode pensar que, tipo assim, se alguma delas for falsa, ela também vai ser falsa. E aqui também, para quando a gente está pensando no conjunto de premissas. E aí a ideia é pensar esse exemplo daqui a partir disso. Ou seja, a gente ter isso aqui é a mesma coisa de a gente ter menos negação de A e A. Ou seja, a gente vai ter uma contradição como fórmula. Ela é equivalente a você ter a negação de A e A dentro, que é uma contradição. Por isso que a gente diz que tem uma contradição, é inconsistente esse conjunto de premissas, né, no final das contas. As valorações que tornam tipo, todas verdadeiras são iguais nos dois. Com essa percepção Você de se confundiu equivalência, com os parênteses aí. tem uns parênteses aqui que faltaram. Então, desse lado esquerdo, não deveria ter o parêntese, que são várias fórmulas separadas por... É, E do lado e direito, desse lado é deveria que ter era para os ter os parênteses. parênteses. É, é isso aí, gente. Fiscal de notação. O seu valor é necessário. E é isso. De fato, com essa concepção de equivalência, percebemos que é equivalente essas duas coisas aqui. Ou seja, as valorações que tornam isso verdadeira são as mesmas que vão tornar isso aqui verdadeiro. O conjunto inteiro. Ou seja, que satisfazem, de fato. Notemos que que dessa contradição, que o conjunto não é satisfatível. Ou seja, a partir dessa contradição daqui, faz o conjunto nunca ser satisfatível. Por isso chamamos os conjuntos de contraditórios, ou como antes, inconsistentes. Ou seja, a gente fala que isso aqui é contraditório ou inconsistente, porque isso aqui é equivalente a isso, que é uma contradição. E você não precisa ser só eles. Se você tiver uma terceira, quarta, quinta, outra coisa, mas se tiver eles dois, a gente já tem isso. Já tem a contradição. E espero não ter ficado nenhuma dúvida, com a exceção de equivalência, que eu vou falar agora, mas com relação ao princípio da explosão. Pela falta de contraexemplos, você pode inferir qualquer coisa, porque você nunca vai ter um contraexemplo. Ou seja, a nossa definição de inferência, ela acaba validando coisas assim. Tudo certo? Ok, vou seguir. Para terminar, vamos falar um pouquinho sobre equivalências. A gente pode definir equivalência, eu botei aqui para o final, porque a gente pode definir ela usando as inferências semânticas, ou a implicação tautológica. Se você tem duas fórmulas, psi e phi, e se a gente tem que o phi implica psi e o psi implica phi, como válido, então a gente pode dizer que elas são equivalentes. A gente diz que as fórmulas são equivalentes, pelo menos semanticamente. Você pode ter outras noções de equivalência, mas aqui a gente está falando de equivalentes semanticamente. Ou seja, olha, nós temos que, tipo assim, isso implica que qualquer que seja a valoração, que é o que eu estou dizendo aqui, o valor é igual. Porque se ele fosse diferente em um, na volta ele não ia valer. Não sei se vocês conseguem conceber isso, mas, tipo, se a gente pensar na tabela verdade, para um implicar o outro, não poderia, se tivesse um caso que é verdadeiro e o outro é falso, não iria implicar, mas na volta ia. Então não necessariamente você tinha ida e a volta. A ideia é mais ou menos essa. E a gente pode notar que nem psi nem phi precisam ser tautologias. A gente pode simplesmente ter fórmulas que podem ser escritas que são diferentes, ou seja, são escritas diferentes, e que não são e que são equivalentes. Um exemplo disso, que eu acabei não botando porque seria um pouco difícil e a gente está meio sem tempo, mas são as que eu já comentei antes, as formas normais disjuntivas ou formas normais conjuntivas, que são formas de você pegar uma fórmula que tem uma implicação e você escrever ela de forma a ter conjunções, disjunções e negações. Ou seja, você escreve
um conectivo a partir de outro. É como se você... como, por exemplo, a gente pode escrever que A implica B, como, tipo, não é verdade que A e não B, por exemplo. Então, a gente consegue escrever o símbolo de implicação sem usar o símbolo de implicação. E as duas fórmulas, A implica B, e não é verdade que A e não B, são equivalentes. Ou seja, porque toda vez que um, inclusive, deduz a outra, e a outra deduz essa. Espero ter ficado claro. Infelizmente, eu não terei tabelas verdades. E acabou. O que eu tinha para falar sobre hoje. Se ficou alguma dúvida sobre alguma coisa, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade.